Olá a todos, mais um vídeo aqui no nosso canal, na nossa plataforma. Continuamos aí com a nossa fundamentação doutrinária a respeito dos orixás e o seu culto dentro de uma matriz religiosa umbandista. Lembrando a todos que não somos os detentores da verdade, a nossa forma de culto e tradição não é a forma que baliza o culto de todos os umbandistas, mas é uma visão que a gente tem, que a gente pratica e que a gente gostaria de passar e transmitir para aqueles que gostam de estudar, de aprender a respeito dos orixás, da sua mitologia e também da sua fundamentação doutrinária, beleza? Hoje nós vamos falar dele, o orixá da guerra, o orixá que vence as demandas, o orixá da tecnologia, o senhor do ferro, da metalurgia, aquele que abre caminhos, aquele que vence demandas, o Odé, Ogum também é Odé, né? Vamos falar aí hoje do nosso pai Ogum, tão cultuado, amplamente divulgado, cultuado no Brasil inteiro, beleza? Aí uma das suas representações que a gente encontra na internet, no Pinterest, no Google, diversas imagens, né, que a gente encontra. Ele é bastante cultuado. Se vocês entrarem no YouTube, tem bastante vídeo falando de Ogum, bastante ponto cantado de Ogum, beleza? Nossos objetivos, como sempre, é apresentar uma visão umbandista sobre Ogum e não a visão umbandista sobre Ogum, que a gente não detém a verdade doutrinária da Umbanda, então a gente apresenta aqui a visão que a gente pratica, apresentar as características de Ogum e identificar os símbolos que cercam o orixá Ogum. E para a gente alcançar esses objetivos, a gente segue esse sumário aí que já é de praxe e de conhecimento de todos aqueles que estão acompanhando aí esta trajetória doutrinária no canal. Então, vamos ler aqui, apresentar uma lenda sobre Ogum, explorar o significado do seu nome, apresentar as características que esse orixá possui, trazer alguns dos seus simbolismos e apresentar algumas das ervas que são utilizadas aí em seu culto. E por fim, uma conclusão e a bibliografia deste conteúdo. Falar de Ogum é evocar a força bruta, né? O Ogum é o guerreiro por natureza, a força bruta que constrói a civilização e o ímpeto que nos faz avançar. Então, Ogum está sempre ligado ao progresso, né? Avanço, progresso, caminho, evolução. Ele é o senhor do ferro, da guerra e dos caminhos. É o orixá que não espera o futuro acontecer, mas forja com as próprias mãos. Mais do que um guerreiro, Ogum é o arquétipo da civilização e da inovação. Então, Ogum é tecnológico. As primeiras revoluções tecnológicas foram o ferro e a forja, né? Então tudo que é novo, que é tecnológico, que leva ao progresso, está ligado a essa energia de Ogum também. Onde há uma estrada, há Ogum. Onde há uma ferramenta, há Ogum. Ele é o orixá que corta o mal, que desbrava as matas. Ele é caçador por natureza, né? Ele é da família dos Odés, né? É Ogum, é Oxóssi, é Logun Nedé, é Erinlé. Então, Ogum está também associado a este ambiente. E que nos ensina que a vida é movimento constante. Patacori, Ogum, Ogunhê, meu pai. Então, na terra criada por Obatalá, né, por Oxalá, em fé, os orixás e os seres humanos trabalhavam e viviam em igualdade. Todos caçavam e plantavam, usando frágeis instrumentos feitos de madeira, pedra ou metal mole. Por isso, o trabalho exigia grande esforço. Com o aumento da população em Ifé, a comida andava escassa. Era necessário plantar uma área maior. Os orixás então reuniram-se para decidir como fariam para remover as árvores do terreno e aumentar a área de lavoura. Ossan, o orixá da medicina, das folhas,
dispôs-se a ir primeiro e limpar o terreno, mas seu facão era de metal mole e ele não foi bem sucedido. Do mesmo modo que Ossan, todos os outros orixás tentaram, um por um, e fracassaram na tarefa de limpar o terreno para o plantio. Ogum, que conhecia o segredo do ferro, não tinha dito nada até então. Quando todos os outros orixás tinham fracassado, Ogum pegou seu facão de ferro, foi até a mata e limpou o terreno. Os orixás, admirados, perguntaram a Ogum de que material era feito tão resistente o facão. Ogum respondeu que era o ferro, um segredo recebido de Orúmila. Os orixás invejavam Ogum pelos benefícios que o ferro trazia, não só à agricultura, como à caça e até mesmo à guerra. Por muito tempo, os orixás importunaram Ogum para saber o segredo do ferro, mas ele mantinha um segredo só para si. Os orixás decidiram então oferecer-lhe o reinado em troca de que ele lhes ensinasse tudo sobre aquele metal tão resistente. Ogum então aceitou a proposta. Os humanos também vieram a Ogum pedir-lhe o conhecimento do ferro, e Ogum lhes deu o conhecimento da forja, até o dia em que todo caçador e todo guerreiro tiveram a sua lança de ferro. Mas apesar de Ogum ter aceitado o comando dos orixás, antes de mais nada ele era um caçador. Certa ocasião, saiu para caçar e passou muitos dias fora numa difícil temporada. Quando voltou da mata, estava sujo e maltrapilho. Os orixás não gostaram de ver seu líder, seu rei, o rei de fé, naquele estado maltrapilho. Eles o desprezaram e decidiram destituí-lo do reinado. Ogum se decepcionou com os orixás, pois quando precisaram dele para o segredo da forja, eles o fizeram rei. E agora diziam que ele não era digno de governá-los. Então Ogum banhou-se, vestiu-se com folhas de palmeira desfiadas, as famosas folhas de Mariô, pegou suas armas e partiu, num lugar distante chamado Irê. Construiu uma casa embaixo da árvore de Acocô e lá permaneceu. Inclusive, essa é uma das ervas que é associada à energia de Ogum, Os humanos que receberam de Ogum o segredo do ferro não o esqueceram. Todo mês de dezembro celebram a festa de Iude Ogum. Caçadores, guerreiros, ferreiros e muitos outros fazem sacrifícios em memória de Ogum. Ogum é o senhor do ferro para sempre. Então essa é uma lenda que trata Ogum como detentor do conhecimento do ferro e da forja. E nessa lenda a gente vê algumas questões também, Vê Ogum como um Odé também, como um caçador. A gente vê Ogum como rei, rei de Irê, rei de Ifé. E a gente vê também a sua habilidade, a sua capacidade tanto de guerrear quanto de exercer liderança, e também nessa parte que eu falei anteriormente da inovação tecnológica, Domínio do ferro, a forja. Isso aí, quando a gente para estudar a história, a idade dos metais, a gente vai ver que quando a humanidade ela começa esse processo da forja, ela dá um salto muito grande de produtividade, agricultura, na guerra. A humanidade, a partir desse momento, ela muda de patamar, beleza? Essa lenda foi retirada do livro Mitologia dos Orixás, e o autor é o Reginaldo Prandi. Esse livro também já é uma constante aqui nos nossos conteúdos, ok? Aí duas representações de Ogum em azul, tá? Eu trago em azul porque é a forma como a gente cultua aqui na nossa casa, mas vocês vão ver também Ogum cultuado muito no vermelho, vermelho e branco, branco e azul também, tá? E aí ele portando elementos que são bem característicos, a espada, o escudo, essa postura de guerreiro, ali uma postura de forja, tá? Tudo associado aí à energia do orixá guerreiro.
O seu nome possui um significado que vai além da simples tradução. Ele carrega a essência da luta, da conquista e da transformação da natureza. A palavra Ogum, na língua iorubá, está intrinsecamente ligada ao conceito de guerra e luta, né? Tem essa tradução direta, né? Literalmente significa guerra. E por extensão, o nome pode ser traduzido de uma forma mais livre, como aquele que comanda as batalhas, o vencedor de demandas, o estrategista militar, aquele que guerreia, aquele que peleja, etc. Ok? Então, na sua natureza já está essa energia de batalha, de conflito, de guerra, tá? E a galera, os pais, as mães, as iás, acabam associando essa energia, essa testosterona alta, né, aos seus filhos, né? Os filhos de Ogum, guerreiro, o pessoal dizem, né? Que são esquentados, gênio forte, vão para cima do problema. Acaba esse arquétipo sendo associado aí à energia daqueles que são designados como seus filhos. Então, de acordo com a mitologia iorubá, não é o Eduardo que está falando, é a mitologia iorubá. Tudo isso aqui que eu pego, eu trago aqui para vocês, tá? Eu tiro das fontes que eu consigo encontrar, não só na internet, como também nos livros que eu tenho aqui em casa, diversos livros que eu tenho. Tem muitos criadores de conteúdo também que produzem conteúdo para o YouTube, então tem muita coisa boa que vocês podem achar também na internet, beleza? Então, de acordo com a mitologia iorubá, Ogum é o orixá do ferro, da guerra, da tecnologia e, por excelência, é o senhor dos caminhos. A gente já viu ali que ele é caçador, então ele se embrenhava na mata para poder pegar o seu próprio sustento. Então ele tinha que abrir caminho. Quem já entrou no meio da mata, e eu já entrei por causa da minha profissão diversas vezes, inclusive em matas bem densas, né? Eu já tive na Amazônia, e determinados pedaços de mata você só consegue acessar abrindo o caminho na base do facão e da foice, tá? Se não for assim, você não passa. Dependendo do lugar, até com como é que chama? Cortador não, motosserra, tá? Dependendo do lugar da selva, você só consegue atravancar com motosserra. E não é um trabalho fácil não, tá? Não pense que é um trabalho fácil não. Muitas das vezes você perde metade de um dia ali para abrir 100 metros de selva, 200 metros de selva para você se embrenhar, tá? De tão densa que é. Aí vai depender do bioma, vai depender do ambiente, vai depender se já não teve civilização ali antes, tudo é relativo, mas esse trabalho de abrir o caminho na selva não é um trabalho fácil, tá? Então ele é cultuado nas religiões de matriz africana, principalmente na Umbanda e Candomblé. Outras também o cultuam, mas essas são as mais conhecidas e também acaba sendo objeto aqui do nosso estudo. Ele é cultuado com o objetivo de abertura de caminhos, como eu já especifiquei agora, né? Aquele que vai na frente. Então, quando a gente para estudar ou assistir vídeos de guerra, a gente sabe que existem diversas estratégias, bloqueios, e muitas das vezes você tem que de fato abrir um caminho até você alcançar o seu objetivo militar, seu objetivo de guerra. Aqui Ogum a gente já viu que ele se embrenhava no meio da mata, então ele tinha que abrir o caminho para alcançar a caça dele, ou para alcançar o objetivo que ele queria atingir ali dentro. Então, a abertura de caminho é o principal, né? Mas também a gente tem proteção contra os inimigos por essa energia bélica dele, energia de guerra, de luta, de combate, né? Então, o vencedor de demandas, ele é bastante conhecido por essa alcunha. E obtenção de coragem, né? Uma das características de Ogum, que ele é o orixá guerreiro. Então, a coragem é uma característica que é muito presente em Ogum, bem como naqueles que são designados seus filhos, né? Não só a coragem para você ir para cima do problema, mas também a coragem moral. Você falar o que tem que falar na hora que você tem que falar.
você ter a capacidade de tomar decisões para sua vida, mesmo que no curto prazo aquilo ali não seja tão positivo para você, tá? Então essa é uma característica bem marcante aí da energia de Ogum. Na região sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, é sincretizado com São Jorge, principalmente pelas suas características de combate, o guerreiro. A gente já abordou um pouco sobre sincretismo quando a gente falou no primeiro conteúdo dos orixás, né? Então, quando o negro escravizado viu quem era São Jorge, o que ele fez e como ele foi morto, né? Pelo que ele foi morto, pelas suas crenças, né? E a energia de Ogum, que é a energia de combate, é o guerreiro, é o Senhor do Ferro, então a armadura de São Jorge acaba tendo esse comparativo. Prontamente eles fizeram esse sincretismo, né? Entretanto, lá na Bahia, ele é sincretizado como São Sebastião, tá? Por isso, cores diferentes, data de comemoração diferente, etc. Sua energia é invocada, como eu já falei, para abrir caminhos materiais, também caminhos espirituais, mas normalmente o pessoal invoca algum para abrir caminhos materiais, tá? Tô precisando de um emprego novo, esse emprego que eu tô agora, ele não tá sendo tão positivo na minha vida, então eu vou, né, pegar um cará aqui, vou cozinhar aqui um cará no forno, né? Vou assar um cará, vou pegar aqui meus 7 dendezeiros, né? Vou pegar aqui, dar uma fiada de dendê, fazer minha oração, forrar com feijão preto, com feijão fradinho, vou oferecer, fazer esse pedido, né? Então essa é a intenção de você oferendar Ogum, na maioria das vezes, né? Abertura de caminhos materiais. Ele também, por excelência e principalmente por apresentar essa característica de orixá guerreiro, ele trabalha com demandas espirituais, né, contra demandas espirituais. Então, eu estou passando por um processo de obsessão, ou alguém fez um trabalho de magia negativa contra mim, ou tem pessoas que não fizeram trabalho nenhum, elas só não gostam de mim e ficam mentalizando coisas ruins, me caluniando. Eu quero afastar essas pessoas, essa energia da minha vida. Então, eu invoco Ogum, faço uma oferenda na intenção de Ogum também para resolver esse problema. E aí também já entra nessa questão de afastar os inimigos encarnados ou desencarnados. Toda essa energia combativa de Ogum eu utilizo nessas intenções na minha vida material e espiritual. Beleza? Posso oferendar, posso comprar velas, né? Ou da cor vermelha, ou da cor esse azul petróleo, né? Azul bique também o pessoal fala, e fazer oração, pedir para que ele atue na minha causa, na minha demanda. Eu posso pegar ali uma xícara de feijão preto, de feijão fradinho, botar no forno ali, torrar ele puro, né? Botar numa gamela e regar no azeite de dendê e pedir para ele afastar essa negatividade na minha vida. Então todos esses trabalhos eu posso invocar, solicitar a intercessão de Ogum na minha vida, tá? Ele é considerado o senhor das ferramentas, da tecnologia e do trabalho manual industrial. Então tudo que envolve ferramentas está associado à energia de Ogum. Então, mecânico, pedreiro, construção civil, parte de informática, TI, tudo que envolve ferramenta, que é tecnológico, está banhado pela energia de Ogum, ok? E normalmente algumas crenças, alguns pais, algumas mães creem, né, ou adotam essa postura de que os filhos de Ogum normalmente serão direcionados para algo nessa energia, né? Carreiras policiais, porque a carreira policial é guerra o tempo inteiro, né, filho? Carreiras militares, carreiras da parte de informática, de TI, carreiras que exijam trabalho manual, artesão, que mexam com ferramentas, né? Mecânico, metalúrgico,
serralheiro, todas essas profissões têm essa energia de Ogum oscilando por aí. Ele é saudado através da expressão Ogum Iê, né? Que seria entendida como Ogum vive, salve Senhor Ogum, assim como Patacori, que pode ser entendida como uma saudação que exalta Ogum como uma força suprema e um guia maior, né? Aquele que ocupa um lugar de destaque e liderança espiritual, sendo reverenciado como o chefe da cabeça. E aí uma das traduções, desculpa, seria essa daí. Patak Ori, o chefe da cabeça, né? O orixá de maior importância e direção para o indivíduo. Não o pai de cabeça, mas aquele que governa os caminhos, que dá direção, que dá destino. Beleza? Fácil entendimento disso aí, né, pessoal? Então, agora quando você falar Patacori, salve o chefe que direciona a cabeça, você já associa, né, automaticamente. Ogum Ye, salve senhor Ogum, Ogum vive, ok? É representado e cultuado como uma força de guerra, de abertura de caminhos, de quebra de demandas e de proteção. A energia de Ogum é essa energia. Não é à toa que nas entradas dos ilês e dos terreiros, normalmente o pessoal coloca lá umas folhas de mariô e tem um assentamento de Ogum ali na entrada, porque justamente isso, quebra de demanda e proteção, ok? Possui seus domínios nas ferrovias, estradas e caminhos, sendo sua cor tradicional o azul, porque aí já vem da origem, né, do candomblé. Esse azul bica, azul petróleo, que o pessoal consegue ver aí no slide, na imagem. Embora tenha se popularizado sua associação com o vermelho em virtude do sincretismo religioso com São Jorge, ok? São Jorge é cultuado aí no vermelho e branco. O fotógrafo e antropólogo Pierre Verger afirma que o arquétipo de Ogum é o das pessoas fortes, aguerridas e impulsivas, que são incapazes é uma palavra muito forte, né? Que são incapazes de perdoar as ofensas de que foram vítimas. Vamos dizer que são um pouco cabeça duras, né? Um pouquinho cabeça duras, um pouquinho difícil de perdoar, né? Das pessoas que perseguem energicamente seus objetivos e que não se desencorajam facilmente. Então, se vocês forem ver as energias, as mitologias, desculpa, de Ogum, ela vai estar sempre retratando Ogum como uma entidade corajosa, que vai para a guerra, que luta, que é aguerrido, que não desiste, que é honrado. Na maioria das vezes, na maioria das lendas a gente verifica isso, né? Que é cabeça dura também. E aí a gente vai trazendo essas características para aqueles que são considerados os seus filhos. Algumas lendas retratam que ele é mulherengo também, tem diversos casos amorosos, e aí a galera acaba associando isso também para os seus filhos. É uma inverdade. É uma inverdade, uma calúnia, ok? Mas a gente vê muito isso aí também na mitologia que se refere a Ogum. Daquelas pessoas que nos momentos difíceis triunfam, onde qualquer outro teria abandonado o combate e perdido toda a esperança. Então, a energia de Ogum é a energia daquele que crê até o final, tá? Crê que aquele caminho vai me trazer coisa boa, crê que aquilo ali vai dar certo. E essa crença é uma via de mão dupla, tá? Porque quando a gente para pensar que ele tem essa característica de crer que aquilo vai dar certo, ter essa fé, e ele também ter essa característica de ser um orixá teimoso, cabeça dura, muitas das vezes aquele caminho ele pode ser um caminho que não leva a lugar nenhum, mas se essas características dele estiverem no polo negativo,
ele vai acabar insistindo num caminho ruim por ter a fé que aquilo ali vai levar ele para algo positivo e por ser cabeça dura. Então é uma linha de mão dupla, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Dos seres que possuem humor mutável, passando de furiosos acessos de raiva ao mais tranquilo dos comportamentos. Inclusive tem uma lenda de Ogum, né, que a gente vê que ele chega sujo e maltrapilho no reino dele, voltando de uma guerra. E quando ele chega, era a época de um rito onde todo mundo tinha que ficar em silêncio de cabeça baixa e ele não lembra. E aí ele tem essa mudança súbita de humor enfurecido, ele sai cortando a cabeça de todo mundo. E aí no outro dia, quando acaba esse ritual, e aí ele descobre que eles estavam em silêncio não porque eles o ignoravam, mas porque era um rito, né? Ele fica desolado e ele acaba autoflagelando-se, né? Em remorso, arrependimento, etc. Então é uma das características do Ogum, e alguns pais e mães trazem isso para os filhos de Ogum também, essa mutabilidade do comportamento. Tá tudo muito tranquilo, alguém falou alguma coisa e pá, acesso de raiva, fúria, briga. Essa é a energia de Ogum, ok? Ogum é Odé, como eu já retratei anteriormente, apesar do termo Odé ter se tornado sinônimo ou próprio de Oxóssi, né? O Odé é aquele que caça, é o caçador. Ora, a gente já viu na lenda de Oxóssi que quem ensinou Oxóssi a caçar foi Ogum. Então o Ogum é Odé por natureza. Odé é uma categoria social e espiritual na África Antiga. Os caçadores eram os guardiões das florestas, conhecedores de ervas e os grandes exploradores dos novos territórios. Então, Ogum faz parte dessa casta de caçadores, né? Dessa família de Odés. Além de Ogum, existem outros orixás que também pertencem à família ou categoria dos Odés, como Logum Edé, Erinlé e Otolu. Notem que existem diversos orixás que não são de conhecimento da grande parcela dos umbandistas, né? Tem alguns escritores, inclusive, que falam de mais de 400 orixás. Eu já vi alguns falarem mais de 1000 orixás. Muitos se perdem porque, quando ocorreu a diáspora africana, né? Os negros foram espalhados aí pelas Américas e pela Europa, e o culto de muitos dos orixás foi se perdendo pelo meio do caminho, principalmente quando começa aquele processo de catequização, né? A Igreja Católica entra com força, convertendo os negros ao catolicismo, e aí o culto de muitos desses orixás se perdem. E se o culto se perde, o orixá, entre aspas, deixa de existir, né? Pelo menos no plano material. Inclusive, quem viu o filme lá do Thor, acho que Amor e Trovão, a gente vê uma coisa nesse sentido, né? Os deuses nórdicos desaparecendo porque não tinha quem os cultuasse na Terra. Ogum foi um caçador antes de ser ferreiro, e de acordo com as lendas, ele que ensinou Oxóssi, o seu irmão, a caçar. Isso aí a gente já aprendeu no conteúdo que a gente trata de Oxóssi. Ogum é protetor dos ferreiros, agricultores, caçadores, carpinteiros, escultores, sapateiros, talhantes, metalúrgicos, marceneiros, maquinistas, mecânicos, motoristas e de todos os profissionais que de alguma forma lidam com ferro, metais ou a guerra, militares, policiais, etc. Então, todas essas categorias aí eu já tinha abordado no começo do conteúdo, né? Tudo aquilo que trabalha com ferramentas de ferro, com tecnologia, está associado, protegido por essa energia de Ogum. Orixá conquistador, Ogum fez-se respeitar em toda a região africana pelo seu caráter devastador. Então, era um guerreiro, e um guerreiro que atacava com brutalidade. Inspirava medo, respeito
e servia de motivação e exemplo, tá? Pela sua capacidade de conquista e pela forma como ele executava essas conquistas. Foram muitos os reinos que se curvaram diante do poder militar de Ogum. Ele é, em algumas lendas, considerado o filho mais velho de Oduduá, o herói civilizador que fundou a cidade de Ifé. Por que eu falo algumas lendas? Porque as próprias mitologias, elas meio que se contradizem, né? Em algumas mitologias, Odudua é um orixá masculino, em outras mitologias, Odudua é um orixá feminino, assim como Olokun, que é o orixá dos mares, né? Em algumas lendas é encarado como orixá feminina, e em outras lendas, Olokun é encarado como um orixá masculino e inclusive sendo pai de Iemanjá, né? Algumas pessoas associando a ele a Poseidon, a Tristão e etc. Essas divindades que governam os mares, né? Então as mitologias, por isso que eu falo que em algumas mitologias ele é o filho mais velho de Odudua, porque as mitologias também se contradizem de alguma forma. Quando Odudua esteve temporariamente cego, Ogum tornou-se seu regente em Ifé. Então por isso que fala que Ogum foi rei de Ifé, né? Ogum é o último Imolê. Os Iba e Molê eram os 200 deuses da direita que foram destruídos por Olodumare após ter agido mal em combate, né? Excesso de agressividade, de raiva, e acaba... A gente sabe que a guerra é uma coisa triste, né? E na maioria das vezes a guerra ela traz mais prejuízo para quem não tem nada a ver com a guerra do que para quem de fato inicia a guerra ou se propõe a guerrear, né? Ogum, o único Iba e Molê que restou a Ogum, né? O único Iba e Molê que restou coube conduzir o Zirum e Molê, os outros 400 deuses da esquerda. Existe um cântico iorubá que afirma: não existirá mais de uma divindade como Ogum. Sem Ogum não se limpa o mato para plantar, né? Para a terra, etc. Sem Ogum não se abre o caminho. A enxada pertence a Ogum. Ogum é o ferro. Ogum é o agricultor e o guerreiro. Sem Ogum não há comida. Então, como quando a forja começa, a humanidade ela dá um salto de evolução tecnológica em todos os campos da vida, porque você sai de uma roda de madeira para uma roda de ferro, você sai de instrumentos de madeira para instrumentos de ferro, de metal. A sociedade ela dá um salto. Então, a ele, a vida, né, é associada a ele, a sustentabilidade da vida. Sem o trator, sem o arado, sem o ferro, não se colhe. Sem a colheita, sem a comida, não existe a vida. Então, né, a Ogum é dado esse status aí, né, de divindade, entre aspas, divindade única. Ogum é aquele que gosta de iniciar as conquistas, mas não sente prazer em descansar sobre os resultados delas. Ao mesmo tempo é figura imparcial, com a capacidade de calmamente exercer a justiça ditada por Xangô. Ogum, ele tem essa característica de gostar da conquista, por isso que nas lendas a gente vê que ele sai conquistando, conquista um reino, abandona e vai para outro, conquista outro reino, abandona e vai para outro. Por isso que muitos reinos foram conquistados por Ogum, né? Faz parte dessa sua característica. Ele não é cigano, mas ele tem essa energia combativa de não se acomodar num lugar só, e é uma energia de Ogum, tá? E como ele fala aqui que ele tem essa característica, capacidade de calmamente exercer, executar a justiça de Xangô, dentro da nossa tradição, da nossa crença, os orixás são representações de características de Deus no plano material, de Olodumare no plano material. Como Xangô é a lei de Olodumare, a justiça, desculpa, de Olodumare no plano material, Ogum é a lei de Olodumare no campo material. É como se Xangô, a gente trazendo para nossa realidade, ele fosse o judiciário, né?
o judiciário, e o Ogum fosse o executivo. O juiz dá a sentença, a polícia vai lá e cumpre. Polícia penal, polícia militar, polícia civil. Então acabam trabalhando em conjunto, né? Ele é a lei, tá? É a execução da lei, na realidade, né? Assim como o Exu também, algumas crenças, Exu se apresenta como o executor do karma, né? O Exu que eu falo, o Exu catiço, tá? O Exu de trabalho, o Exu entidade, não o Exu orixá. O Exu orixá é comunicação, é caminho, é o grande círculo, aquele que não tem começo nem fim. O Exu catiço, o Exu entidade, ele está associado a essa... ele não por isso que a gente fala da moralidade de Exu, né? A galera, o Exu trabalha com mal, não sei o quê. E quando a gente estuda a natureza de Exu, a gente entende, e nem todo mundo partilha dessa visão, tá? Mas a gente entende que o Exu é executor da lei, e se a lei ela vem para te trazer, entre aspas, algum mal, Exu vai executar da mesma forma. Porque não existe ação sem reação. Se aquilo está acontecendo na sua vida, é porque de alguma forma você abriu espaço para que aquilo acontecesse. Ou porque você colocou pessoas na sua vida que não era para colocar, ou porque você cometeu ou falou coisas que não era para você fazer, ou porque você deixou de fazer coisas que não eram para deixar de você fazer. Eu vou citar um exemplo aqui mitológico, né? Quando o Oxalá foi criar o mundo, foi falado para ele por Orúmila que ele tinha que fazer uma oferta para Exu antes de criar o mundo. Ele deixou de fazer isso, deixou de ofertar. E aí aconteceu o que aconteceu. Então, trazendo para nossa realidade é justamente essa questão, né? Quando a gente fala de Exu, né? Voltando para Ogum. Então, existe essa não parceria, né, mas proximidade entre Ogum e Xangô no sentido de justiça e execução da justiça, ok? Ogum é muito mais paixão do que razão, a sua energia remete a isso. Aos amigos tudo, inclusive o doloroso perdão. Aos inimigos a cólera mais implacável, a sanha destruidora mais forte, ok? Então o orixá Ogum, ele é muito passional. E alguns iais e alguns babás falam, acreditam que seus filhos também trazem essa energia, né? De paixão, passionalidade. Ogum é o dono do obé, né? Da faca. Por isso que nas oferendas rituais, nas tradições que tem essas oferendas rituais, ele vem logo após Exu, porque sem as facas que lhe pertencem não seriam possíveis os sacrifícios, com exceção de Nanã, né? Nos sacrifícios para Nanã não são utilizadas as facas aí, por toda essa questão mitológica que tem entre Ogum e Nanã, tá? Ogum é o protetor também das portas, das entradas de casas e templos, como eu já explorei. Um símbolo de Ogum que é comumente visto é o Mariô, que inclusive tem nas portas de diversos templos religiosos. E tem a cantiga também, né? A sua coroa dire é Mariô, a sua coroa dire é Mariô. Então tem essa simbologia aí. O Mariô também ele contém diversos elementos agregados. Um dia a gente vai pegar lá no nosso conteúdo, lá na nossa cabaça de Euê, que a gente fala sobre vegetal, explorar só sobre o Mariô, beleza?
O Mariô nada mais são que essas folhas de dendezeiro desfiadas, que são colocadas sobre as portas das casas de candomblé ou terreiros de umbanda, como símbolo de proteção. Todo Ogum é aplicador natural da lei e todos agem com a mesma inflexibilidade, rigidez e firmeza, pois não se permitem uma conduta alternativa. A lei é essa, a lei que vem de Zambi, de Olodumare, de Olorum, e será cumprida. Onde estiver um Ogum, lá estarão os olhos da lei, mesmo que seja um caboclo na linha de Ogum, na vibração de Ogum, avesso às condutas liberais dos frequentadores das tendas de Umbanda, sempre atento ao desenrolar dos trabalhos realizados tanto pelos médiuns quanto pelos espíritos incorporadores. Dizem que Ogum é em si mesmo os olhos atentos da lei, sempre vigilante, marcial e pronto para agir onde lhe for ordenado. É uma característica dele, né? Força, vigilância, combatividade são energias, características que fazem parte da essência de Ogum. Aí o Ogum representado, né, com as folhas de Mariô, algumas de suas ferramentas aí à esquerda. Essas ferramentas vocês vão ver em muitos ibás e assentamentos de Ogum. Muitas casas cultuam Ogum no azul, no vermelho, no verde também, pode ser. E aí, dependendo, a Umbanda tem os falangeiros, né? Então, dependendo do falangeiro, pode ter essa mescla. É um Ogum rompimato, então pode ter um azul com verde, né? É um Ogum beramar, pode ter um azul com branco, um azul escuro com azul claro. Então, vocês podem encontrar também essas variações. Sincretismo, na nossa tradição aqui na região sudeste, na maioria, é com São Jorge. Reinos da natureza que a gente pode ter essa vibração, essa energia de Ogum nos caminhos, nas estradas, nas matas, porque ele é Odé por natureza, tá? Ferrovias, tudo isso aí é energia de Ogum. Inclusive muitos trabalhos, oferendas são despachados em ferrovias, né? Lei de vibração, ele atua aí na vibração da lei. Lei, coragem, capacidade de inovação, adaptabilidade, persistência, perseverança, firmeza de propósito, tudo isso aí é vibração de Ogum atuante. Seus símbolos, os mais conhecidos aí são a espada, o escudo, as ferramentas de ferro e o Mariô. Desculpa. Sua saudação aí é o Ogunhê, e aí seria salve o Ogum vive, o Patacori, né? Salve aquele que tem a cabeça coroada, salve o Senhor do caminho, salve aquele que guia, uma das traduções. Sua bebida aí normalmente é cerveja branca, pode ser oferecido também o vinho tinto, água de coco, o atã, que seria uma bebida à base de frutas e groselha. Suas cores aí simbólicas, o azul escuro, nesse tom que vocês estão vendo aí, o vermelho e branco, ou o verde, aí dependendo da casa, cada tradição vai cultuar algum de uma forma. E as suas oferendas mais comuns são o cará, que é um tipo de inhame, de tubérculo, né? O inhame, os feijões, né? Os grãos de maneira em geral, já que ele também está associado à agricultura. Tubérculos em geral, então você pode oferecer mandioca também para ele, batata doce, né? Porque está associado a esse elemento terra. Pode oferecer manga também e laranja, ok? Os grãos normalmente você oferece para ele torrado, né? Pode torrar no forno ou na panela mesmo. Hoje em dia até na airfryer o pessoal tá torrando, não critico, tá, pessoal? Até porque o Ogum é tecnologia, tecnologia vem justamente para isso. E você pode oferecer também o acaçá, né? Acaçá é comida de todos os orixás, não tem erro.
Essas são algumas das ofertas, das oferendas que você pode dar para Ogum, né? Lembrando que cada tradição tem uma casa, cada casa vai ofertar de uma maneira diferente. Lá na casa onde eu fui iniciado, utilizava para oferta de Ogum a farinha que faz a tapioca, né? Então a gente vai ver diversas tradições e cada tradição cultua de uma maneira diferente. Algumas ervas aí que são utilizadas na energia de Ogum: a arruda, a espada de Ogum, né, a famosa espada de São Jorge, o peregum, a aroeira, a cana do brejo, a carqueja, crista de galo, a lógina, folha de mangueira, São Gonçalinho, alecrim, a soita-cavalo, agrião e o acocu, né? O acocu, vocês viram até que na lenda lá ele constrói a sua casa debaixo do pé de acocu, né? Chegamos à nossa conclusão. Ogum nos ensina que o ferro só se molda sob o fogo. Então, toda vez que você estiver passando por uma dificuldade que parece que não tem fim, olhe o copo meio cheio e encare aquilo ali como uma oportunidade de crescimento, né? Que possamos compreender que o esforço e o trabalho são ferramentas que forjam o nosso destino, o nosso caráter, a nossa realidade. Que a gente não esqueça que ele não luta por lutar, mas para abrir passagens e trazer o progresso. Não entre em lutas desnecessárias, não gaste sua energia à toa, não deixe que testem sua paciência e que utilizem o seu mental em causa própria. Que a força do aço nos proteja e que as estradas da vida sejam sempre abertas sob o comando de Ogum. Que a força de sua espada corte as dificuldades que tentam nos paralisar e que a sua energia nos dê a coragem suficiente para desbravar os caminhos desconhecidos. Ogunhê, meu pai, que a energia de Ogum, que é uma energia de progresso, de abertura de caminhos e de proteção, possa estar sempre presente na vida de todos nós, com a graça de Deus, que assim seja. Aí a nossa bibliografia, né? A galera que é mais atenta e que for de fato prestando atenção vai ver que alguns livros acabam sendo base e estando em todos os conteúdos de fato, sendo referência para a produção dos conteúdos, e outros vocês podem ver que vão mudando aqui, né? O conteúdo de acordo com o orixá que é trabalhado, beleza? E aí, mais uma vez, são as nossas mídias sociais. Pessoal que tiver um tempinho aí, se inscreve. Para vocês não custa nada, mas para a gente aqui ajuda a divulgar ainda mais e aumentar o alcance das mensagens e dos conteúdos que a gente produz aqui no canal. Beleza, pessoal? Que o Ogum possa abrir todas as estradas e dar muito caminho e prosperidade para todos vocês e seus familiares, beleza? Fiquem com Deus aí, até o próximo conteúdo.